A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos hoje dando início ao terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, referente ao domingo 6 de julho de 2025. Nós estaremos estudando nesse trimestre 13 lições, formando uma série, As Visões Proféticas de Daniel. E a lição de hoje, lição de número 1, uma lição introdutória, nós vamos ver sobre porta para as visões do profeta Daniel. E o nosso texto para meditação está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 10, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus para a nossa reflexão sobre as profecias visionárias de Daniel. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, pedimos da tua graça, dai-nos entendimento profundo da tua palavra, para que a tua profecia bíblica, Senhor, possa ficar clara aos nossos olhos e, baseado nelas, possamos prosseguir avante com segurança, sabendo que tu és Senhor de todos os desígnios dos seres humanos, quanto a mais nós, servos teus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você esteja bem de saúde, que esteja alegre, que esteja disposto a passar mais um trimestre conosco, estudando a palavra de Deus. Nesse trimestre nós vamos estudar profecias que estão lá no livro de Daniel, capítulo 7 ao 12. É um estudo de vital importância para hoje. Nós lemos a princípio Daniel 12, 10, e Daniel, depois de receber visões e revelações dos céus, que começam lá no capítulo 7, e que o anjo manda ele escrever, Daniel fica confuso, ele fala: eu vi, tive as visões, estou escrevendo o que vocês dizem para me escrever, mas eu não estou entendendo. E o anjo dá uma explicação nesse verso 10 que acabamos de ler. Falou: olha, Daniel, essas coisas não vão se cumprir agora, é para tempos muito distantes. E quando chegar o tempo, os sábios, aqui não quer dizer que seja mais inteligente que os outros, mas no sentido de
saber, de ter conhecimento bíblico. Aqueles que têm conhecimento bíblico, que estudam as profecias, esses entenderão. Os ímpios não, aqueles que viraram as costas para Deus não entendem, mas quem é sábio, ou seja, quem estuda, quem sabe as profecias, quando elas estiverem se cumprindo, eles vão entender. E eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que nós chegamos a esse tempo do entendimento. Os nossos olhos estão abertos porque estamos vendo muitas das profecias bíblicas se cumprindo em nosso tempo. Portanto, é importante você não apenas estudar este livro, mas divulgá-lo. Eu mesmo, quando iniciei a minha fé a Jesus, a minha esposa, a Marisa, ela me trazia alguns livros a respeito das profecias bíblicas. E eu, lendo aquilo, percebi que a Bíblia tinha razão. Então, divulgue esse vídeo para aqueles que são crentes e para aqueles que não são crentes, principalmente para os que não são crentes. Porque a profecia bíblica pode alcançá-los, porque as pessoas estão vivendo o tempo do cumprimento dessas profecias e elas vão se admirar de ver que séculos antes Deus já tinha profetizado a respeito. Eu acho muito importante para a nossa fé. Porque Daniel 7 e a 12 é vital para os dias de hoje. Durante 13 lições neste trimestre, e eu já falei para os irmãos, estou apenas hoje dando uma introdução, vamos explorar essas visões de Daniel escatologicamente. O que é escatologia? É o estudo, né, das coisas futuras que ainda estão para acontecer. E esse é o contexto histórico e literário do livro de Daniel. A partir do capítulo 7, onde Daniel tem 4 visões. Essas visões são fundamentais para entender a mensagem profética e a sua revelação e relevância para os dias atuais. Você entendendo Daniel, você vai ficar mais fácil também entender o livro de Apocalipse de João. O livro de Daniel ele é ambientado durante o exílio do povo de Judá na Babilônia. Daniel era um jovem judeu, tinha aproximadamente 15 anos, quando Nabucodonosor invadiu as terras de Israel e levou a tribo de Judá cativo para a Babilônia. E Daniel vai viver então no exílio ali, naquela terra da Babilônia. E o seu povo juntamente com ele. Daniel, esse jovem judeu, ele é levado à corte babilônica, ele vai estar muito próximo aos reis da Babilônia, ele serviu vários reis durante o seu tempo na Babilônia, porque era um homem sábio, além de ser temente a Deus, ele tinha muitos conhecimentos, e os reis da Babilônia o usaram como seus assessor direto. Então ele começou servindo ao rei Nabucodonosor, que é o que tinha o levado cativo para a Babilônia.
Depois ele serviu a Belsazar, serviu ao rei Dário e ao rei Ciro. São reis que foram se sucedendo desse reinado da Babilônia e dos Medo-Persas. E ele veio a morrer no terceiro ano do rei Ciro, isso lá historicamente registrado como 536 a.C. Então, Daniel deve ter vivido mais ou menos 84, 85, 86 anos de vida, onde ele serviu como conselheiro e intérprete de sonhos. O exílio do povo judeu foi um período de grande sofrimento e esperança para o povo de Judá, que ansiava pelo retorno à sua terra natal. Então é nesse contexto que Daniel vive. Exilado, jovem exilado, temente a Deus, homem de oração, homem de estudo, não só da palavra de Deus, como do estudo natural, conhecia coisas da ciência, coisas do mundo contábil, e por isso ele foi aproveitado como um homem de auxílio direto aos reis, a 4 reis da sua época, e também por ser um homem fiel, um homem sério, um homem respeitado. Esse período para Daniel e para o povo de Judá foi um período de grande sofrimento, embora ele tenha tido essas vitórias pessoais como profeta de Deus e como próximo dos reis da Babilônia e da Médio-Pérsia. Ele sofreu muito porque o seu desejo era voltar para a sua terra natal, a Babilônia, a Judá, em Israel. Então, é um período de grande sofrimento. O livro ele é chamado pelos estudiosos de gênero apocalíptico. O que é isso? Revelações das verdades divinas. Os capítulos 7 a 12 de Daniel são escritos desse gênero. O que caracteriza esse gênero apocalíptico é o uso de símbolos, de visões e de anjos. Por isso vamos estudar, porque às vezes você faz uma leitura e não compreende o que está lendo, porque tem muitos símbolos, tem muitas visões, tem muitos anjos. E o propósito desse gênero é revelar mistérios divinos e oferecer esperança em tempos de adversidade. Eu vou dar um panorama geral desses 5 capítulos, do 7 ao 12. Primeiro, Daniel tem uma visão de 4 bestas e o filho do homem. Daniel vê 4 bestas emergindo do mar, representando reinos que se levantam e caem. Em seguida, ele vê a visão do filho do homem vindo com a nuvem no céu, recebendo domínio eterno. E sempre que nós falarmos disso, eu gostaria que a sua mente voltasse para o presente, para os dias de hoje, para os dias que virão brevemente, porque é disso que a profecia trata. Tem a oração de Daniel, e as 70 semanas vai ser fundamental você entender sobre as 70 semanas. Nós vamos ver em aulas futuras, neste trimestre. No capítulo 9, Daniel ora pelo seu povo e recebe revelações de 70 semanas, um período profético que aponta para a redenção e restauração do povo de Israel.
Nós vamos falar também sobre guerra espiritual e conflito entre os reinos. Aparece muito ali nesses capítulos de Daniel. As visões de Daniel descrevem uma guerra espiritual. E não é isso que estamos vivendo hoje. Conflito entre reinos terrestres e celestiais. Então você que é servo de Deus, você que mesmo que ainda não sirva ao Senhor, mas está vendo o que está acontecendo, a maldade do homem sendo manifesta através de guerras, conflitos, divisões. Tudo isso tem uma origem espiritual. É Satanás tentando destruir a obra de Deus. Então é uma guerra espiritual. É um conflito entre reinos. É um conflito não entre duas nações beligerantes, mas é um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. A divisão que estamos vendo política no nosso Brasil atual não é apenas coisa de homens, são dois reinos que estão lutando. É uma guerra espiritual, é o reino dos céus atacado pelo reino das trevas. O objetivo do reino das trevas é calar a igreja do Senhor. Por último, nós vamos ver no livro de Daniel promessas de ressurreição e vitória final. O livro ele termina com a promessa de ressurreição dos justos e a vitória de Deus sobre o mal. Deus vai vencer o mal. Hoje parece que o mal prevalece, mas por isso nos alegra estudar Daniel, porque Daniel vai revelar que no final Deus vai ter vitória sobre o mal. E, evidentemente, a sua igreja será vitoriosa com ele. Qual é a relevância disso para nós hoje? As visões de Daniel são extremamente relevantes para os dias atuais. Ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos pressões e desafios modernos, como a Babilônia contemporânea. As lições de resiliência e a visão de um futuro esperançoso são inspirações valiosas para a nossa fé e perseverança. Estudar essas profecias bíblicas pode ser extremamente enriquecedor e relevante para uma vida de um cristão como nós. Eu vou dar para você que está atenciosamente assistindo este vídeo até o final. 3 motivos e 3 aplicações práticas para estudar as profecias bíblicas, principalmente esses 5 capítulos de Daniel que vamos estudar nesse trimestre. Quais são os motivos para estudar a profecia bíblica? Primeiro, o entendimento do plano de Deus. Você, como servo de Deus, e mesmo como uma pessoa comum, precisa entender os planos de Deus. As profecias, e essa de Daniel, é muito importante, porque elas revelam o plano de Deus para o povo de Deus, para a humanidade e para o futuro. Ela nos ajuda a compreender a soberania de Deus, a sua promessa de redenção e restauração, tanto para Israel como para a igreja do Senhor.
Um outro motivo é o fortalecimento da nossa fé. Nós precisamos nos fortalecer. Ao ver o cumprimento das profecias, nossa fé é fortalecida. Eu me sinto fortalecido nos dias presentes quando vejo as profecias bíblicas sendo cumpridas. Ela nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, que podemos confiar nele mesmo nesses tempos que estamos vivendo de adversidade. Tem mais um motivo importante para estudar a profecia bíblica. Ela nos prepara para o futuro. Ela nos prepara para eventos futuros e nos encorajam a viver de maneira santa e vigilante. Então eu sei que essas coisas vão acontecer, que Deus vai tomar as suas providências. Então eu vou fazer o que a palavra de Deus me recomenda. Eu vou ficar vigilante, preparado para que eu não caia na cilada do inimigo nessa guerra espiritual e me abale, mas fique firme esperando a vitória que vem do Senhor. Ela nos alerta sobre os desafios e nos inspiram a manter a nossa esperança em Deus. Eu também vou dar 3 aplicações práticas para você. Primeiro, viva com esperança. Não perca a esperança. Tem muito crente abatido. Não se abata. As profecias nos dão uma visão de um futuro esperançoso, onde Deus triunfa sobre o mal. Isso nos motiva a viver com esperança e perseverança, mesmo diante das dificuldades presentes. Então, nós muitas vezes olhamos ao redor, escutamos as notícias, tudo ruim. Mas eu mantenho a esperança, porque as profecias me dão uma visão de um futuro grandioso, onde Deus reinará e a sua igreja reinará juntamente com ele. Confiança em Deus, um segundo motivo para aplicar. Estudar as profecias nos ensina a confiar em Deus, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Isso nos ensina a enfrentar as pressões e desafios da vida moderna com fé e confiança. E uma terceira aplicação que eu quero deixar e última para você é a resiliência espiritual, resistência. Né? As lições de resiliência encontradas nas profecias nos inspiram a permanecer firmes na fé. Mesmo quando enfrentamos adversidades, elas nos lembram que Deus está conosco e que Ele nos dará a vitória final. Confie nisso, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte. Espero que esses motivos e aplicações práticas possam ter feito você entender a importância de estudar as profecias bíblicas e como elas impactam em nossas vidas de maneira positiva. Tanta coisa negativa. As profecias, elas têm esse poder de nos impactar, a minha vida, a sua vida, de maneira positiva. Espero que essa introdução que vimos hoje tenha despertado a sua curiosidade sobre a mensagem profética do livro de Daniel. Esse foi o objetivo de despertar para esse estudo e como ela pode falar do nosso tempo. Se você precisar de mais detalhe ou tiver outras perguntas, eu estou à sua disposição. Deixe o seu comentário abaixo ou pergunta. E também na descrição desse vídeo eu vou deixar um e-mail para você. prsergiosargento@gmail.com e você pode mandar a sua pergunta. Nós vamos ter prazer
e está respondendo os seus questionamentos acerca da profecia bíblica, principalmente desses 5 capítulos, dessas 4 visões que Daniel teve no seu livro, cujo conteúdo nós vamos degustar durante essas 13 semanas. Espero que você esteja comigo em todas elas. E no aprofundamento do estudo da profecia bíblica, Deus possa falar com você e fortalecer a sua fé. Amém? Deus te abençoe. Vou orar para que tudo que estamos meditando possamos ver se cumprindo aos nossos olhos. Senhor, meu Deus, venha o teu reino, Senhor. Vence rapidamente esta guerra espiritual no que estamos batalhando. A tua igreja vive momentos difíceis, mas fortalecido na fé pela tua palavra profética, permanecemos resilientes, resistindo aos perigos que nos avizinham, confiando plenamente que tu és Senhor de todas as coisas. Abençoa a tua igreja, os teus servos, todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa a família dos teus servos, Senhor, dá vitória a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.